Olá, amigos. Nós estamos recomeçando mais uma gravação do Reflexão Espírita e gostaríamos de iniciar apenas corrigindo uma informação acho que da segunda exposição nossa, quando nós falamos do diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós falamos, vamos nos reportar ao Velho Testamento quando deveríamos ter dito o Novo Testamento. Então fica aqui feita a correção. Hoje nós vamos abordar nos estudos, na reflexão de hoje, um tema muito importante. Importante porque talvez seja um dos maiores obstáculos da humanidade, as tendências de cada um, os hábitos de cada um, os atavismos, que é aquilo que a gente foi desenvolvendo durante vidas sucessivas e das quais nós temos dificuldade de nos corrigir. Muitos são defeitos até cruéis e que nós temos dificuldades deles nos libertar. Então nós separamos um tema para a nossa reflexão de hoje chamado Educação Moral. E no que nós vamos basear? Nós vamos basear numa propositura de Allan Kardec, numa colocação que ele faz no Livro dos Espíritos, quando ele faz um comentário sobre a lei do trabalho. Allan Kardec diz assim, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e que sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, diz Allan Kardec, porém à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute os hábitos, porquanto a educação, e aqui Allan Kardec dá a definição, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então olha que interessante, a gente vai medir o grau da evolução de uma pessoa pelo seu grau de educação. E qual que é o grau de educação? Depende dos hábitos daquela pessoa. Tudo que está desenvolvido, que são virtuosos, mostra que ele já evoluiu. Tudo que ainda não está evoluído nos hábitos da pessoa mostra que ele ainda está ligado às áreas inferiores da evolução humana. Eles que eu digo, somos nós. Uma vez, um célebre orador ateniense foi convidado para falar sobre a educação. Ele pediu 3 meses. Se preparou. No dia aprazado, ele compareceu naquela assembleia, lotado, porque ele era uma pessoa muito conceituada, e deu um sinal para um seu serviçal que soltou uma lebre no meio daquela tribuna. Assim que a lebre saiu correndo, ele mandou soltar um cachorro, um mastim. E esse cachorro foi diante de todos e estraçalhou aquela lebre. Foi chocante. Todos ficaram pasmos, não entenderam o que aquele célebre orador queria apresentar diante do tema da educação. Aí ele dá outro sinal, depois de tirar aqueles 2, solta novamente uma outra lebre, idêntica à primeira, em um outro cão, idêntico ao segundo. E ao contrário do que aconteceu a primeira vez, o segundo cão procura a lebre para brincar. E os 2 brincam, ficam fazendo ali como se já fossem conhecidos e amigos. E aí, então, de curva, na tribuna diz, a diferença entre esses cães é só uma. Um foi educado, o outro não foi. Os 2 são da mesma espécie, nascidos da mesma ninhada, no mesmo dia. As lebres também. Qual que é a diferença de um cão para o outro? Um mantém seus instintos primitivos. Outro foi treinado a desenvolver hábitos de coabitação com a lebre. Essa é a definição da educação. O hábito desenvolvido dentro desse cão. Assim ele começa o seu discurso. E para nós, quando ouvimos Allan Kardec dizer a educação moral é o conjunto de hábitos adquiridos, então tem que nos levar a pensar como é que eu vou me reeducar moralmente, para eu me transformar num ser melhor. Joana de Ângeles, nos seus livros, nas suas obras, tem um livro dela chamado Estudo Espírita, em que ela aborda essa afirmação de Allan Kardec, e nessa afirmação ela diz que se a educação é o conjunto de hábitos, educar-se
é desfazer-se de hábitos nocivos e desenvolver hábitos positivos, hábitos moralmente superiores. Então essa é a arte da educação. Por isso que o Espiritismo vem apregoar que desde a tenra infância, assim que nós percebamos nas nossas crianças seus instintos egoístas, seus instintos de orgulho, seus instintos de ambição, já comecemos a transformar, a modificar esses instintos, a fim de que essas crianças se transformem em seres melhores no futuro. Jesus tem um encontro muito particular com um jovem rico, que é registrado no Evangelho de Mateus. Esse encontro de Jesus, ele mostra que aquele jovem rico é uma pessoa boa, que tem virtudes, é uma pessoa que respeita tudo que está nas leis religiosas dos judeus, e se aproxima de Jesus dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus brinca com ele: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é meu Pai que está nos céus. Mas não diz que não é mestre, é isso que é interessante. Ele aceita a proposição de mestre. E aí ele pergunta o que está escrito nas leis, o jovem responde, e daí ele diz: faça tudo isso, vá, venda tudo o que você tem, porque ele era rico, e me siga, e você herdará a vida eterna. Diz o evangelista, que descreve essa cena, que o jovem abaixa o olhar e sai. Sai bastante constrangido, porque não encontrou em si forças morais para poder aceitar aquele convite naquela hora. Amélia Rodrigues, o espírito de uma educadora, ela, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ela apresenta-nos esse caso desse jovem, dizendo que ele tinha um hábito, e o hábito dele era a corrida de cavalos através daquelas bigas. Então, quando eram 2 cavalos, eram as bigas. Quando eram 4 cavalos, eram as quadrigas. E ele tinha 4 corcéis de excelente preparo. Ele ganhava muitas corridas. E naquela noite ia ter uma corrida. Então, diz ela que quando ele está diante de Jesus, ele diz: eu te seguirei, mestre. Que ele não tinha dificuldade de se desfazer dos bens materiais, segundo ela. Mas ele tinha dificuldade de se desfazer dos hábitos. E à noite ele ia correr, e ele era o candidato ao prêmio. E ele era um príncipe judeu. E ele não queria abrir mão disso. E diz ela que Jesus disse para ele: mas você não pode estar lá nessa corrida hoje. Convém que você me siga ainda agora. Ele diz: hoje eu não posso, amanhã estarei contigo. E segundo Amélia Rodrigues, Jesus teria dito a ele: amanhã será tarde. E de fato, ela vem descrever a cena da corrida naquela noite, em que há um acidente, e aquele jovem desencarna ali, naquela pista, onde os cavalos estavam competindo entre si, através daquelas quadrigas. E diz que Jesus aparece ali para ele, recolhe-o, porque ele era um homem de bem, recolhe-o dizendo: falei que hoje você já deveria ter me seguido. E ali ele encerrou aquela vida. Mas é interessante o raciocínio para a gente ver como difícil para nós é a mudança de hábito. Quantas vezes nós temos um compromisso, ou somos convidados para um compromisso de nível de espiritualização, mas tem um jogo de futebol, mas tem uma novela, mas tem um almoço de família, e a gente tem muita dificuldade de se desfazer dos hábitos. Almoço a gente almoça todos os dias, de família várias vezes ao ano. Né? Futebol tem todo final de semana e no meio de semana, novela tem todo dia. E a gente tem dificuldade de abrir mão de um hábito para ir assistir uma palestra de alguém que às vezes viaja mais de 1000 quilômetros para vir fazer aquela palestra. Eu me recordo que uma vez eu peguei um estrado e fui fazer uma palestra, uma preleção dentro desses modos meus bastante simples, numa cidade do interior de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Viajei embaixo de uma tempestade. Quando eu cheguei lá, o centro estava vazio. Devia ter 12 pessoas. É um centro bem frequentado, devia ter 15, 18 pessoas. Aí quando o dirigente da casa fez a prece, falou assim: olha, gostaria de pedir desculpa ao orador, a chuva deve tê-los impedido. Aí eu peguei 3 horas de estrada embaixo de tempestade. E ele estava a 2 quadras.
há 10 quadros. Não é crítica, é o hábito. A gente não tem o hábito de fazer aquilo que espiritualiza. E segundo a doutrina espírita, nós devemos nos espiritualizar para evoluir. E oferece-nos os recursos, o conhecimento, a oração e, acima de tudo, a prática da caridade.